Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2022, lição dos adultos, que está no trimestre tratando sobre apologética. Nós estamos estudando apologética, a defesa da fé. E feliz foi quem escolheu a capa da revista. Um soldado com toda uma armadura, especialmente um escudo que o está defendendo contra dardos inflamados. Me lembro agora do texto bíblico que diz que a armadura de Deus nos protege contra os dardos inflamados do maligno, especialmente o escudo da fé. E nós estamos nesse trimestre tratando de apologética com o tema os ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtema do trimestre fala sobre as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Em outras palavras, nós precisamos estar sempre alertas, que Jesus voltará para arrebatar a igreja a qualquer momento. Por esse motivo que a igreja é tão atacada, por esse motivo que muita gente tem perdido a visão espiritual. Muita gente tem banalizado as coisas espirituais, tem tornado comum aquilo que é especial, né? Tem transformado a adoração em Deus em coisa banal, em coisa simples. Parece até o apóstolo Paulo diante da igreja de Roma, no capítulo 1, quando ele diz que lá os homens mudaram a ordem natural das coisas. Os homens chegaram a adorar o Deus verdadeiro, fazendo parecido com imagens de animais. Parece até os dias atuais. E diante desses ataques, nós já estamos diante da lição número 1, que é a lição introdutória do trimestre. Antes de mais nada, eu quero que você aproveite a oportunidade para assistir os vídeos anteriores. Nós já temos 5 vídeos anteriores, esse é o 6º desta semana. Toda semana nós temos as reflexões e são 6 vídeos de reflexão. Este é o 6º, é o do sábado. E temos 5 já para trás. Você deve assistir porque cada um tem uma explicação momentânea, uma explicação de um versículo específico, tá? Aí você aproveita também para se inscrever no nosso canal, compartilha, curta, comenta. Vamos crescer juntos na palavra de Deus e abençoar outros também com a palavra do Reino de Deus. Nós estamos diante da lição de número 1. A lição de número 1, ela vem tratar sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Tema proposto para amanhã. A escola dominical amanhã será muito boa porque nós vamos abrir, a explicação vai nos abrir os olhos espirituais para pequenos detalhes. Eu recordo do texto que Jesus Cristo falou, numa das suas parábolas, que às vezes nós estamos de olho nas raposas grandes, quando quem causa o maior prejuízo são as raposinhas. Nós estudamos no Sermão do Monte que há quem queira tirar o argueiro do olho do outro, tendo uma trave no seu olho. Então nós vamos focar naquilo que realmente tem chamado a atenção, naquilo que realmente tem chamado a atenção, tem surtido efeito no ataque contra a igreja. É tão sutil que não chama atenção e tem surtido um grande efeito. Então é isso que nós vamos estudar, vamos ver com uma lupa espiritual, com uma análise bem profunda a partir de amanhã. Como já dito, a lição número 1 trata sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós começamos a fazer leitura na carta de Paulo a Timóteo. Começamos a fazer leitura quarta-feira, lemos em 1 Timóteo 4:1. Na quinta, lemos em 1 Timóteo 4:1 e 3, porque está tratando da apostasia, dos que apostatam da fé. Na sexta, que foi ontem, lemos em 1 Timóteo 4 e 5. E hoje leremos 1 Timóteo 4 e 7. Na sequência, leremos o versículo 7. Os versículos que falam direto da apostasia terminam no número 5, de 1 a 5 da primeira carta a Timóteo. Mas nós faremos leitura na sequência. Estamos hoje fazendo uso da Bíblia Apologética com Apócrifos do ICP, edição ampliada, usando a tradução Revista Almeida e Corrigida, caso você queira acompanhar. Preste atenção no texto. O texto diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Esse negócio de velha aqui me chamou a atenção. E exercita-te a ti mesmo na piedade.
Nós comentamos sobre isso aqui quando Paulo, na carta que, no trimestre que falar sobre Paulo, quando Paulo escreve a Timóteo, diz, não entra em conversa fiada não. Nós vamos explicar isso aqui. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade. É preciso que você entenda, você que nos acompanha, eu agradeço pela sua audiência, pela sua atenção, que Paulo está falando de apostasia. Muitos têm apostatado da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos têm apostatado da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí Paulo descreve ali o que eles têm colocado para que essas pessoas estejam afastando da fé, apostatando da fé. Aí ele entra no versículo 6, que fala sobre a fidelidade e a diligência no ministério, que ele está falando a Timóteo. Timóteo, não entre nessa junto com os demais, seja fiel, seja diligente no ministério que Jesus te deu. Foi te dado o ministério, você seja fiel nele. É igual você que é cristão. Se foi te dado o direito de entender, se você adquiriu a capacidade pelo Espírito Santo de compreender as coisas de Deus, então fique firme. Se você já reconheceu que Jesus é Salvador, Senhor e Salvador da tua alma, fique firme. Então, ele vem dizendo, propondo estas coisas aos irmãos, versículo 6, serás bom ministro de Jesus Cristo, serás um bom servo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ponto. Não entre na ideia daqueles que têm espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando alguém te dá uma palavra que não vai te salvar, você não deve seguir. Quando alguém te dá uma palavra que não vai te orientar, você não deve seguir. Quando alguém te chamar para fazer o mal, este aí é o espírito enganador, este aí é o da doutrina do demônio. Aí Paulo está dizendo a Timóteo, sai fora desses aí. Mas no versículo 7 ele chama a atenção de duas coisas importantes, de três a bem da verdade, mas vamos lá. Propondo estas coisas, aliás, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas. Fábulas profanas, o que é uma fábula? Fábula é quando as coisas inanimadas adquirem vida. Alguém, não sabendo explicar as situações, criam histórias fantasiosas. Eu vou referir aqui só porque eu achei interessante. E eu já fiz isso em outro vídeo também. Eu era novo convertido e a irmã Maria José, irmã Preta, esposa do pastor Antônio Raimundo, tentou me ensinar algo lá e ela criou uma dinâmica, uma forma lúdica. Ela disse, olha, Claudionor, na época em que os animais falavam, aí foi contar a história. Aí o pastor Antônio Raimundo estava bem perto e disse, Preta, isso foi no livro de falsos profetas, Preta. Qual é o capítulo de falsos profetas? Claudionor, não tem isso na Bíblia não. São essas fábulas. Deus abençoe, irmão Preto, Deus abençoe o pastor Antônio Raimundo. Eu compreendo que aquilo ali não foi nenhum desvio doutrinário da irmã Preta, não. Foi ela tentando me fazer compreender a situação. Sabedoria da serva do Senhor. Mas mais sabe ainda o pastor Antônio Raimundo que antes que a coisa enraizasse, ele arrancou logo pela raiz. Deus abençoe vocês, eu amo vocês de coração. Inclusive um abraço ao evangelista Sérgio Batista, que sempre nos acompanha, sempre comenta. Deus abençoe. Eu sei da tua correria, varão, mas também fico feliz por você nos acompanhar. Paulo está dizendo aqui a Timóteo, Timóteo, sai fora disso. Fábulas. Irmão, está escrito aonde? Onde é que está escrito? Me mostra aqui, por favor. Porque de vez em quando chega alguém e conta história, conta fantasia, inventa cada coisa que ele mesmo não criou da mente dele. Eu recordo que um dia aqui na sede teve um camarada que estava meio atribulado e ele criou uma história aí, uma parábola de uma arca onde tinha vários animais e o leão estava querendo esganar os outros animais e contou uma história lá porque ele estava com o coração meio enraivado com alguém e ele quis soltar isso aí no púlpito. Paulo está dizendo a Timóteo, sai fora das fábulas, foge disso, mas rejeita as fábulas, especialmente as fábulas profanas, porque profana o que é santo, profana o que é sagrado, profana o que é da deidade. E tem mais uma, não fique só nas fábulas, não rejeite só as fábulas não, rejeite também as fábulas das velhas. Eu peguei uma outra tradução da Bíblia e a tradução diz bem assim, velhas corocas.
velhas caducas, velhas que não têm noção do que estão dizendo. De vez em quando a gente conversa com alguém e alguém diz, olha, é porque naquela época... Eu lembro que minha mãe me ensinou que quando Jesus era bebê e Maria estava fugindo, mas José para o Egito com Jesus, num dado momento tinha uma barreira com soldados romanos e quando eles viram os pais de Jesus, José e Maria se assustaram, né? Pai biológico José e Maria, pai de criação José e mãe biológica Maria se assustaram. E agora? Aí diz que Jesus naquele momento teria falado, fale a verdade, estava dentro de um cestinho. Aí quando... Isso é fábula, viu? Isso é história de velha coroca. Não estou chamando minha mãe de velha coroca não, mas essas ideias aí são de gente que já está meio de bengalinha, que está esquecendo como é que a Bíblia é. Aí pelo fato dele dizer aquilo, Maria chegou diante do soldado e disse, eu levo uma criança. O que é que vocês levam? Eu levo uma criança. Se você levasse uma criança, você não me falava. Aí deixou ela passar. E outros eu já vi até num púlpito da igreja um pastor dizer que aquela frase, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, tinha relação com este período, com este acontecimento. Quem já viu isso aí, fica só entre você, não vou citar o nome do abençoado não, e esse outro é pastor. Então, meus irmãos, estas fábulas de velhas corocas, de velhas caducas, essas coisas que não têm fundamento bíblico, vamos deixar de fora, vamos deixar de lado. O que deve ser feito nos últimos dias, ante os ataques que Satanás tem contra a igreja, nos ataques sutis que ele tem atacado a igreja, nós vamos ver amanhã na escola dominical, nos hinos. Os pequenos detalhes estão nos hinos. Ele tem atacado a igreja no nosso procedimento, tem atacado a igreja na nossa roupa, ele tem atacado a igreja nestas ideias que existem atualmente, onde nós vimos aí durante alguns dias, o Brasil discutindo acerca do aborto. Aborto ou não aborto? Eu nem vou colocar o meu ponto de vista aqui, porque eu teria que colocar um ponto de vista técnico e não é o momento. Mas é nestes contextos que o inimigo tem trabalhado. Então estas pequenas raposinhas nós precisamos ficar alertas. Aí Paulo, além de repreender, de chamar a atenção a Timóteo com relação às fábulas profanas e às histórias contadas pelas velhas corocas, as velhas caducas, ele diz bem assim, exercita-te. Exercitar é um dia, 2, 3, 4, 5, 6, exercita-te. Ele diz na mesma carta a Timóteo, só que no capítulo 3, ele fala sobre o manejar bem da palavra, que o obreiro deve ser aquele que maneje bem a palavra de Deus. Ele diz, exercita-te a ti mesmo, porque tem aqueles que exercitam os outros. Tem gente que diz, nós vamos evangelizar, mas vocês vão, eu vou ficar aqui. Aí vocês vão, tá? Não é bem assim. Paulo está dizendo, exercita-te a ti mesmo na piedade. O que vem a ser a expressão piedade nesse contexto? Na leitura da palavra de Deus, no louvor, no compromisso, no trato, que ele diz também isso em outro local. Seja exemplo de tudo, no trato, na palavra e assim por diante. De forma que nós vamos amanhã na escola dominical aprender sobre como Satanás tem sido sutil e tem atacado a igreja. Tá bom? Então você é convidado para amanhã estar na escola bíblica dominical e vamos nesse trimestre estudando sobre as sutilezas. Amanhã, querendo Deus, estarei lá para estudar sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Mas olha na próxima semana, a sutileza na banalização da graça. Nós vamos falar sobre a hipergraça. Você sabe o que é a hipergraça? Nós vamos falar nesse sentido. Então fique alerta, nos acompanhe que você vai ver todos os comentários que surgirão. Só para instigar a tua curiosidade. Na outra semana, a sutileza da imoralidade sexual. Na outra semana, a sutileza da normalização do divórcio. Na outra semana, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Na outra semana, a sutileza das ideologias contra a família. E assim, vamos até a lição de número 12, estudando sutilezas, e a lição 13, que é o fechamento do trimestre. Legal? Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Manda aí para alguém, compartilha, indica aí, irmãos. Indica aí para alguém, tá bom? Deus te abençoe. Tem 5 vídeos para trás. Pai do Senhor.